Olá, tribunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, como vocês bem sabem, nós preparamos uma playlist especial tratando do Juizado Especial Criminal. Então, recomendo que você assista. Vou deixar um card aqui para facilitar a sua vida, para você poder chegar nessa playlist. Nosso intento é esgotar o assunto Juizado Especial Criminal. Então, estamos fazendo uma série de vídeos acerca desse assunto. Hoje eu falarei do Acordo de Não Persecução Penal, que é uma inovação do pacote anticrime. Foi introduzido agora no Código de Processo Penal a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Então, uma coisa extremamente nova, o pessoal tem dúvida. Pode ser que caiam em provas de OAB, concursos públicos. Geralmente, quando vem uma coisa nova, que altera o sistema processual, então, geralmente é cobrado em concursos públicos, provas de OAB. Por que eu trouxe o Acordo de Não Persecução Penal nessa série de vídeos? Por uma razão muito simples. Ele é muito semelhante, ele se aproxima muito desses beneplácitos legais contidos na Lei 9.099 de 95. Que beneplácitos são esses? Composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo. É claro que o acordo de não persecução penal, ele pode ser aplicado a qualquer crime, como também pode ser aplicado a qualquer crime a suspensão condicional do processo, ou também chamado sursi processual, desde que seja cabível. Então, o acordo de não persecução penal é uma inovação importante, é de fato um legítimo instituto de despenalização, razão pela qual, em que pese não ser específico do Juizado Especial Criminal, mas por guardar grandes semelhanças com esses institutos, eu vou introduzir esse tópico dentro do assunto Juizado Especial Criminal. Feito esse esclarecimento, você que me acompanha já está ciente do meu objetivo metodológico de colocar esse vídeo nessa playlist. Sem mais delongas, vamos avaliar o artigo 28A, que trata do acordo de não persecução penal. Então veja só, o que diz o artigo 28? Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que seja necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa ou alternativamente. Então, tem aqui uma colinha para você, aqui no cantinho da tela, um resuminho, onde nós trazemos os requisitos objetivos, ou seja, a confissão. O crime não pode ser praticado com violência ou grave ameaça e a pena mínima é inferior a 4 anos. Também aqui no artigo 28, nós trouxemos, no artigo 28A, nós trouxemos o destaque. Também aqui no artigo 28A, nós trouxemos o destaque colorido para você. Então, ele tem que confessar formalmente e de forma circunstanciada a infração penal, ou seja, em detalhes. Essa infração penal não pode ter violência ou grave ameaça contra a pessoa e a pena mínima deve ser inferior a 4 anos. Então, esses são os requisitos objetivos para a propositura do acordo de não persecução penal. Porém, existem outras condições. Vamos a elas. Então, veja só. Quais são as condições? Está tudo listado lá no artigo 28A, a partir do inciso 1º. Então, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Esse exceto na impossibilidade de fazê-lo liga-se bastante a coisas que são imateriais. Então, eventualmente, algo que é imaterial é impossível de fazer a reparação ou a restituição. Renunciar voluntariamente bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos, produto ou proveito do crime. Então, imaginemos aqui que o sujeito eventualmente praticou um crime de falsificação de moeda. Então, ele vai ter que renunciar aos instrumentos, produtos e proveitos do crime para poder ser beneficiado com o acordo de persecução penal. Caso contrário, ele vai continuar reiterando na conduta, tendo em vista que não ficou preso, não sofreu uma coação da perda da liberdade, então ele tem que renunciar, isso tem que ser perdido em favor do Estado ou destruído, enfim. Prestar serviço à comunidade ou entidade pública o período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo da execução. Então veja, meus amigos, quem vai controlar
o cumprimento do acordo de não persecução penal é o juiz da vara da execução. Isso é muito importante. Diferente daqueles beneplácitos lá do juizado especial criminal que são controlados pelo juiz da cognição. Aqui no acordo de não persecução penal, quem controla a execução é o juiz da vara das execuções criminais. Pagar prestação pecuniária estipulados nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então veja, todas essas condições devem ser observadas, o cumprimento se dará pelo juiz da execução para que de fato o acordo de não persecução penal possa se aperfeiçoar. Muito bem, veja, dentro daqueles 4 anos que foi referido no caput, nós temos que levar em consideração as causas de aumento e diminuição de pena. Então veja o que diz o parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então veja, se nós verificarmos que no caso concreto existe uma causa de aumento, e aplicada a essa causa de aumento, ela ficará num patamar superior aos 4 anos preconizados no caput, então o acordo de não persecução penal fica afastado. Por outro lado, se existir uma causa de diminuição de pena que aplicada fará com que essa pena fique dentro do patamar de 4 anos, então caberá o acordo de não persecução penal. Perfeito? Então esse aqui foi um cuidado que o legislador tomou justamente para afastar qualquer possibilidade de confusão. Então vamos pegar aqui um exemplo concreto. Vamos imaginar lá que uma pessoa está respondendo um crime de falsificação de documento público. Qual que é a pena mínima combinada a esse delito? 2 anos. Mas vamos imaginar que ela praticou esse crime por 4 vezes. 4 vezes. No mesmo contexto, na mesma situação fática, vamos considerar que trata-se de um crime continuado. Trata-se de um crime continuado. Vai incidir aqui uma causa de aumento de pena? Vai colocar-se a pena do crime mais grave, no caso as penas são iguais, e vai se exercer o critério da exasperação. Então esses 2 anos será aumentada numa fração que não vai ultrapassar os 4 anos. Razão pela qual, dentro desse meu caso concreto, desse meu exemplo concreto, caberá ainda o acordo de não persecução penal. Perfeito? Fácil, tranquilo, né? Então vamos avançar para o próximo slide. E quando que não será cabível o acordo de não persecução penal? Está expresso lá no parágrafo 2º do artigo 28A do Código de Processo Penal. O disposto no caput desse artigo não se aplica às seguintes hipóteses. Se for cabível a transação penal, ou seja, se já for cabível a transação penal, preferencialmente será aceita a transação penal e não o acordo de não persecução penal. Se o investigado for reincidente ou se houverem elementos probatórios que indiquem a conduta habitual, reiterada ou opcional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então veja, se o fulano for reincidente ou existirem elementos concretos, probatórios ou autos, que a conduta dele é habitual, reiterada ou profissional, então não vai adiantar colocar o acordo de não persecução penal, porque ele é um criminoso habitual, é reiterado, é profissional, ele vai continuar com aquela conduta. Então o critério pedagógico do acordo de não persecução penal não vai funcionar. Então se o MP, desde logo, verificar a ocorrência de uma dessas 3 possibilidades, então o acordo de não persecução penal ficará afastado. Bom, inciso 3º, ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão. Então note aqui, ele não poderá fazer uso desse beneplácito legal, que é o acordo de não persecução penal, se já o tiver aceito dentro de um prazo anterior de 5 anos. E mais,
Se já tiver aceito transação penal ou suspensão condicional do processo, também fica afastada a possibilidade do aceite do acordo de não persecução penal. E também nos crimes que sejam relativos à Lei Maria da Penha, obviamente, praticados no âmbito da violência doméstica, não farão jus ao acordo de não persecução penal. Tá? Então, esses aqui descritos no parágrafo 2º são todos elementos que inviabilizam o cabimento e a propositura do acordo de não persecução penal. Muito bem. E como é que funciona a parte procedimental? Como é que o juiz deve proceder no que tange ao acordo de não persecução penal? Está lá a partir do parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, será firmado pelo Ministério Público, pelo investigado, pelo seu defensor. Então veja, aqui terá que ocorrer um controle de legalidade. Então esse acordo será por escrito, na presença de um juiz, de um membro do Ministério Público, do acusado e do seu advogado. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada obrigatoriamente o quê? Uma audiência, na qual o juiz irá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Então veja, esse acordo ele deve estar permeado por uma voluntariedade. O ato de vontade do investigado deve ser verificado pelo juiz e não pode haver qualquer tipo de vício. Se eventualmente o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições impostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja formulada a proposta de acordo com a concordância do investigado do seu defensor. Veja, exercendo aqui o controle de legalidade, se o juiz entender que existe alguma ilegalidade, existe alguma falha, existe algo que seja insuficiente, inadequado ou abusivo, ele pode reencaminhar esse acordo ao Ministério Público para que sejam alteradas as suas fórmulas, as suas formalidades, os seus formalismos, para ser adequado ao que determina o parágrafo 5º. No parágrafo 6º, homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie a sua execução junto ao juiz da execução penal. Então, reforçando a ideia que nós trouxemos em momentos anteriores, quem vai executar o acordo é o juiz da vara de execução penal. Parágrafo 7º diz o seguinte: o juiz poderá recusar a homologação do acordo de não persecução penal se eventualmente não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação que se refere ao parágrafo 5º. Então, aqui temos um direto controle de legalidade. Vamos imaginar, eventualmente, que o réu seja reincidente e foi proposto o acordo de não persecução penal. O juiz vai, obviamente, verificar essa condição e não poderá homologar porque seria um acordo ilegal. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou para o oferecimento da denúncia. Então, uma vez recusado o acordo, não homologado, o MP irá levantar novas investigações para conseguir efetivamente prova de materialidade, indício suficiente de autoria, ou diretamente irá propor a denúncia. Muito bem. O parágrafo 9º determina que a vítima seja intimada da homologação do acordo de não persecução penal e também, eventualmente, do seu descumprimento. O parágrafo 10º também determina que, uma vez descumprida qualquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público ficará responsável por comunicar ao juízo para fins de rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Então, compete ao Ministério Público acompanhar o cumprimento do acordo de não persecução penal junto ao juiz da vara das execuções criminais e, ocorrendo alguma espécie ou ocorrendo algum descumprimento, compete a ele comunicar ao juiz da cognição do processo de conhecimento para dar continuidade à ação penal. O parágrafo 1º diz o seguinte: o descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo.
Se eventualmente ele descumpriu o acordo de não persecução penal e eventualmente for cabível a suspensão condicional do processo, esse descumprimento do acordo de não persecução penal será um entrave, um impedimento ao oferecimento da suspensão condicional do processo. Parágrafo 2º diz o seguinte: a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão da folha de antecedentes criminais, exceto para fins do inciso 3º, parágrafo 2º desse artigo. Então veja, se o sujeito ele aceitar o acordo de não persecução penal, obviamente ele não terá antecedentes criminais. Então a própria lei deixa isso bem claro, deixa isso explícito. Não terá antecedentes, razão pela qual isso não pode lhe atrapalhar num concurso público futuro. Agora, claro que para fins de verificação da concessão desse benefício, isso vai sempre constar, porque o juiz vai ter que avaliar se o fulano já fez uso desse benefício dentro daqueles 5 anos que a lei preconiza. Então, o juiz ou o promotor sempre vão saber que o fulano aceitou o acordo de não persecução penal. Todavia, para fins civis, ele terá sua folha de antecedentes limpa. O que diz o parágrafo 13º? Diz o seguinte: cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente declarará a extinção da punibilidade. Parágrafo 14º. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Bom, isso aqui por enquanto está suspenso por força da decisão do ministro Fux, que ainda vai julgar algumas ações interpostas por partidos políticos acerca da legalidade do artigo 28 e do próprio juiz de garantia. Então, essa fórmula ainda está suspensa, aguardando julgamento. Muito bem. Eventualmente, se houver a recusa do juiz no que tange a homologação da proposta de acordo de não persecução penal, prevista lá no artigo 28 dessa lei, e essa recusa ela não for justa, não for legal, o artigo 581 do Código de Processo Penal ganhou um novo inciso, o inciso 25, onde caberá recurso. E que recurso é esse? É o famoso rese. Então, logo, se houver a recusa na homologação da proposta de não persecução penal, caberá o famoso rese, que é o recurso em sentido estrito. Portanto, o acordo de não persecução penal, ele introduziu no Código de Processo Penal o artigo 28A, que nós analisamos integralmente hoje, e também alterou a parte recursal para introduzir o inciso 25 junto ao artigo 581 do Código de Processo Penal, possibilitando a interposição de rese nessa hipótese taxativa introduzida pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Então é isso, meus amigos. Acordo de não persecução penal. Gostaram? Então deixa o seu curtir, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com quem você gosta e não deixe de assistir a nossa playlist sobre o Juizado Especial Criminal. Deixe os seus comentários aqui para qualificar o debate, até para a gente avaliar se os vídeos que nós estamos fazendo está fazendo sentido para você. Sugira títulos para que nós possamos fazer outros vídeos, sugira assuntos e traga mais dados para que a gente possa debater e acrescentar ideias novas a todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.